Já nesse início, eu quero perguntar para vocês se vocês já tiveram alguma dificuldade para reconhecer quando o Senhor estava falando com vocês. Eu acho Pode que falar, como, Bruna. desculpa, eu acho que como muitas pessoas assim, eu senti quando eu era mais nova e até mesmo às vezes no meu momento de dificuldade, eu sinto dificuldade em entender é, se é a vontade do Senhor que eu estou ouvindo ou se é a minha vontade que está falando mais alto. Então, até recentemente eu passei por um momento assim. Acho que talvez em algum momento ou em vários momentos nós passamos por isso, né? Será que é a minha voz, o meu desejo, ou eu estou ouvindo o desejo do Senhor? Alguém mais gostaria de falar? E aqui na tela nós temos uma segunda pergunta. Já desejaram saber como melhorar sua capacidade de receber revelação pessoal e orientação para a sua vida? Aparentemente, essa resposta parece muito óbvia, mas tem algo que a gente às vezes precisa aprender na vida da gente, é que às vezes o óbvio ele também precisa ser dito. Mas seguindo aí a linha que a Bruna trouxe para a gente, né? Que voz eu estou ouvindo? Acredito que todos nós, ou a maioria de nós, já em algum momento desejou melhorar essa capacidade para receber revelação pessoal e orientação para a nossa vida. No início da nossa aula, nós escutamos essa canção que eu gosto muito, mas tem uma parte que me chama muito a atenção, que diz que se eu andar com Cristo, comigo Ele está. Então, faz parte do processo de ajudar de melhorar essa capacidade de receber revelação pessoal e de receber essa orientação, buscar estar com o Senhor. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Deixa eu só ver se eu tiro aqui, tá bem para cá para baixo. Muito bem. E aí eu quero ouvir de vocês. É certo ter perguntas a respeito da igreja? O que vocês acham a respeito disso? É certo ter perguntas a respeito da igreja? Eu acredito que sim, porque nós que frequentamos a igreja e fazemos parte do evangelho, nós somos batizados porque nós acreditamos que seja certo. Mas durante a nossa vida surgem, acho que acredito que não seja nem dúvidas, e sim curiosidades a respeito da igreja e do evangelho. E é de fundamental importância que nós procuremos sanar essas dúvidas para que nós possamos aumentar o nosso testemunho próprio. Obrigada, Rebeca. É interessante a gente também lembrar que os conversos, em especial, foram levados pelos missionários, ou serem ensinados pelos missionários, a fazerem perguntas. A gente não ouviu isso dos missionários, né? Em algum momento, mesmo aqueles que nasceram do convênio, em algum momento ouviram alguém dizer: você precisa perguntar, ora e pergunta. Então, é certo fazer perguntas, faz parte do desenvolvimento, do crescimento fazer pergunta. Mas nós vamos aprender agora um pouco mais sobre como que isso deve acontecer. Vamos abrir nossas escrituras, por favor, lá em Doutrina e Convênios 8863, e alguém abre Tiago 1:5. Olha, quem souber de cabeça já pode falar também. Vamos lá. Quem abriu a escritura já pode ler para a gente. Eu vou, enquanto vocês procuram aí 8863, eu vou ler Tiago 1:5, tá bom? Aí logo em seguida eu gostaria que alguém pudesse ler Doutrina e Convênios. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, sem repreensão, e ser-lhe-á dado. Então, o Senhor, ele nos ensina e nos incentiva a fazer perguntas.
porque por meio das nossas perguntas é que nós vamos receber a orientação e o conhecimento do Senhor. Quem abriu Doutrina e Convênios 88? Uma outra Posso ler? razão. Oi? Posso ler. Por favor, Rebeca. Achegai-vos a mim, e achegar-me-ei a vós. Procurai-me diligentemente, e achar-me-eis. Pedi e recebereis. Batei e ser-vos-á aberto. Muito bem. Então, fazer perguntas é importante. Mas nós já percebemos aqui nessas escrituras que não é questionamentos, né? Não é quando você diz, será, Senhor, por que isso? Porque eu não gostaria que fosse assim. Então, ao longo dessa conversa que a gente vai tendo aqui, a gente vai perceber isso. E ao longo da história da igreja, da construção da história da igreja, nós observamos que a forma como as pessoas levam as suas dúvidas, as suas perguntas ao Senhor, faz total diferença na vida delas. A própria restauração do evangelho iniciou com uma pergunta. Iniciou com um desejo no coração de Joseph Smith de saber. A gente falou sobre isso na aula passada. E muitas revelações de doutrina e convênios, elas são respostas a perguntas de outras pessoas. Então, é importante que nós possamos perguntar ao Senhor. Mas ele diz, nós possamos nos achegar a Ele, nós devemos procurar diligentemente, e ao fazermos isso, nós acharemos. E quando nós pedirmos, nós receberemos. E quando nós batermos, ser-nos aberto. Então, o Pai Celestial e Jesus Cristo, eles se deleitam ao nos dar conhecimento. O Helder Utdorf, ele falou, meus jovens queridos amigos, somos um povo que faz perguntas. Somos um povo que faz perguntas porque sabemos que perguntar leva à verdade. Foi assim que a igreja começou, com um rapaz que tinha dúvidas. Na verdade, não sei como podemos descobrir a verdade sem fazer perguntas. O questionamento é a base do testemunho. Fazer perguntas não é um sinal de fraqueza, é algo que precede o crescimento. Então, precisamos e devemos perguntar. E aí, o Senhor, ele estabeleceu o padrão, ele estabeleceu um padrão para que essa aquisição de conhecimento espiritual, ele acontecesse. E vocês conseguem dizer para mim a respeito desse padrão que o Senhor estabeleceu? De que maneira o Senhor quer que eu busque resposta para as minhas dúvidas e adquira esse conhecimento espiritual? Esse talvez seja uma das partes mais importantes da nossa conversa hoje. Entender o proceder de Deus, entender como Deus espera que eu busque, que eu faça as coisas e como Deus espera que eu me prepare para receber esse conhecimento que Ele anseia em nos dar, é uma parte importante do desenvolvimento espiritual. Então, os princípios a seguir, eles vão nos ajudar a buscar estas respostas para as nossas perguntas e a resolver preocupações à maneira do Senhor. A primeira dela é agir com fé. Esse é o primeiro padrão. O segundo padrão é examinar conceitos e perguntas com uma perspectiva eterna. O terceiro é buscar mais entendimento por meio de fontes devidamente atribuídas. Nós vamos falar sobre cada um deles nesse momento. E a primeira coisa que eu quero saber, já falando sobre esse agir com fé de vocês, é como posso agir com fé? Oi, irmã Sulei, tudo bem? Boa noite. Oi, Sam, boa noite, tudo bem? Eu acho que nós podemos agir com fé, né, para encontrarmos respostas às nossas perguntas e obtermos revelação através de diversos meios, né, tais como a leitura das Escrituras, quando nós vamos à igreja, através do jejum, quando nós vamos ao templo, através de programas inspirados da igreja, né, quando a gente se propõe aí, não sei, o FSY,
talvez numa sessão da conferência geral. Acho que a revelação ela pode vir de diversos meios, né? A, a partir do ponto que nós nos propomos a agir com fé, né? Agir, não somente orar e esperar a resposta cair do céu, a revelação cair do céu, né? Mas nós fazermos por onde receber essa revelação. Sim, muito obrigada, Sam. E essa fé, essa busca que você citou várias maneiras, ela começa com a crença de que Deus vive. Ela começa com essa certeza de que todas as coisas, de que Ele sabe de todas as coisas, de que Ele é a fonte da verdade. E ao agirmos com fé, quando nós escolhemos confiar em Deus e o buscamos por meio de todas estas coisas que o Sam trouxe para a gente. A oração sincera, o estudo das escrituras, a obediência aos seus mandamentos, participar dos programas da igreja. Então, todas estas coisas, elas são uma continuação da certeza que temos de que Deus é a fonte de toda a verdade e de que Ele sabe de todas as coisas. Obrigada. Vamos. Quem gostaria de ler? Eu só consigo ver na minha tela aqui 3 nomes. Aí eu acabo falando mais esses 3 nomes, né? Porque eu não consigo abrir para visualizar todos vocês por conta que eu preciso aqui da tela para passar a aula. Então, eu gostaria de saber quem pode ler a escritura, já está aqui na tela, Moroni 9, 27. Que ainda vai falar um pouco sobre esse conceito de agir com fé. Eu posso ler. Por favor, Bruna. Obrigada. Não desprezes, pois, e não vos assombreis, mas dai ouvidos às palavras do Senhor, e pedi ao Pai, em nome de Jesus, tudo aquilo de que necessitardes. Não duvideis, mas acreditai, e começai como antigamente, e vinde ao Senhor com todo o vosso coração, e operai a vossa própria salvação com temor e tremor perante Ele. Antes da gente começar sobre essa escritura, vamos logo lá para Elamã 5,12. Você continua a leitura, Bruna, por favor. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que, quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dados no torvelinho, sim, quando todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, isso não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificadas, que é um alicerce seguro, e se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. Obrigada. Em Moroni 9, 27, o Senhor ele nos faz um convite. Que convite é esse que está na escritura? Pedir ao Pai, em nome Ele de diz Jesus que Cristo, nós devemos pedir, mas tem algo via, mais. via ao Senhor com todo o vosso coração. E ele pede que nós não devemos Amém. duvidar, não é isso? Ele diz aqui, não duvideis, mas acreditai. Então, o Senhor ele nos faz esse convite, que nós não devemos duvidar, mas nós devemos acreditar. E aí, depois de nós, que nós não duvidamos e que nós acreditamos, o Senhor ele estabelece um padrão para nós agirmos diariamente. E aí que nos diz lá em Elamã 5,12. E que padrão é esse? Que nós devemos construir Nós devemos construir nossos alicerces no Senhor, em Jesus Cristo. Exatamente, que nós devemos construir os nossos alicerces no Senhor. E ao fazermos isso, isso vai nos garantir que nós vamos o quê? O que isso nos garante? Que nós vamos permanecer fortes. Ele nos diz aqui que o inimigo pode lançar o que for, mas isso não terá poder sobre nós, porque nós estamos em um alicerce seguro. Então percebam o padrão do Senhor.
para nós agirmos com fé. Ele nos faz um convite aqui em Moroni 9:27. Ele nos convida a não duvidar, ele nos convida a acreditar. Parece óbvio, mas são duas coisas bem diferentes. Ele nos convida a não duvidar e ele nos convida a acreditar. E aí, em Elamã 5:12, ele diz que ao agirmos, ao fazermos isso, nós vamos agir com fé diariamente, nos edificando sobre Jesus Cristo. E ao fazermos isso, nós vamos estar fortes, né? E por mais que as perguntas venham, e por mais que as mentiras nos cerquem, por mais que a confusão esteja ao nosso redor, nós estamos alicerçados sobre esse alicerce seguro que é Jesus Cristo. E vamos permanecer fortes ao nos depararmos com perguntas difíceis. Então, é importante a gente conhecer o padrão do Senhor. E eu vou passar um vídeo aqui para vocês assistirem. Perguntas. Todo mundo tem perguntas, como o que vou comer no café da manhã? Ou por que a vovó não consegue usar a internet? Mas podemos nos deparar com perguntas que sejam difíceis de responder, especialmente sobre crenças pessoais. Sou a Lauren. Aprendi que seria útil examinar esses tipos de perguntas a partir de uma perspectiva eterna. Minha amiga Adri está passando por um momento muito difícil e me perguntou se realmente há um Deus amoroso, por que ele permite que as pessoas sofram? Eu já pensei muito nessa pergunta, só que não sabia como respondê-la de imediato. Mas eu amo a minha amiga, eu quero ajudá-la a achar uma boa resposta. Então, eu pedi para ela me dar um tempo para refletir. Eu precisaria da ajuda do Espírito Santo. Eu também sabia que eu precisava pensar sobre as suposições ou crenças que ela tinha a respeito de Deus e que a motivaram a me fazer aquela pergunta. Talvez ela ache que o sofrimento é sempre algo ruim que não deveria existir. Ou que Deus deveria acabar com todo o sofrimento. Ou que Deus não se importe. Ou ainda talvez ache que Deus não exista. Foi importante para mim ter esse entendimento sobre essas crenças ou suposições porque pude ver do ponto de vista da Adri. Assim, eu pude ver com uma perspectiva eterna as mesmas suposições. Então, comparei com as minhas próprias crenças. O que eu sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos? E quais ensinamentos do Evangelho se relacionam com a pergunta dela? Essas perguntas me ajudaram a pensar sobre as verdades que eu acredito. Eu sei que Deus existe e que Ele tem um plano que nos ajuda a progredir e nos tornar como Ele. Eu sei que Deus ama todos os seus filhos e que o arbítrio é uma parte importante de seu plano. Não poderíamos progredir sem isso. Por isso, Deus nos dá o arbítrio, mesmo que nossas escolhas causem sofrimento a outras pessoas. E embora o sofrimento seja difícil, ele nos permite crescer espiritualmente, nos ajudando a desenvolver a paciência, a fé e a compaixão por outras pessoas. E Deus não nos deixa sozinhos. Por meio da expiação de Jesus Cristo, podemos receber forças para superar e suportar o sofrimento. Quando parei e refleti com uma perspectiva eterna sobre a pergunta de Adri, pude reformular e ver de modo diferente. Agora consigo entender por que o Pai Celestial permite que seus filhos sofram. Eu aprendi que quando nos voltamos para Deus com fé, encontraremos verdades que nos ajudarão a responder até as perguntas mais difíceis. Então, esse vídeo ele nos fala sobre como que nós podemos examinar esses conceitos, perguntas com uma perspectiva eterna. Baseado no que a gente acabou de falar, como que nós podemos fazer isso? Baseado no que a gente acabou de assistir, né? Como que nós podemos examinar esses conceitos e essas perguntas com uma perspectiva eterna? Será que é o friozinho que está deixando vocês mais quietinhos? Vocês perceberam que quando ela recebeu essa pergunta, é uma pergunta difícil, e que uma pergunta que talvez algum de nós já tenha se feito algum dia, ou talvez algum de nós já tenha escutado alguém comentar ou perguntar a respeito disso, o porquê. Mas a gente não vai se deter na pergunta em si,
mas no que ela estabeleceu para isso, né? Como que ela fez isso. Então, nós devemos considerá-lo, por exemplo, no contexto do plano de salvação e nos ensinamentos do Salvador. Buscarmos os auxílios do Espírito a fim de ver as coisas como o Senhor vê. Então, ela fez questionamentos, ela buscou as respostas naquilo que ela conhecia das Escrituras. Então, ela, ela não só ponderou sobre a pergunta em si e ponderou no sofrimento que realmente há no mundo e que isso talvez poderia se tornar uma dúvida dela também, mas ela buscou isso dentro do contexto do plano de salvação e dos ensinamentos do Senhor, e buscou o Espírito. Em 1 Coríntios 2, 5, 9, 10 e 11, vai falar um pouco a respeito disso. E eu gostaria de pedir para o Sam ler para a gente. Você consegue ler, Sam? Oi, desculpa, eu estava com o microfone mutado. Consigo sim. Tá, obrigada. Para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Mas como está escrito: as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Porém, Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Você quer comentar sobre essa escritura e aproveitar e responder essa pergunta para a gente? Como que a gente pode aplicar isso nas nossas respostas, buscando uma perspectiva eterna? Aham, com certeza. Acho que essa escritura ela é muito profunda, né, e muito Sim, muito forte também, né, quando a gente olha ela da perspectiva correta, né? Mas acho que tem tudo a ver com o que a gente estava comentando, né? Acho que muitas vezes a gente pode acabar muitas vezes questionando, né? Porque muitas das coisas Deus ele permite acontecer, né? Porque simplesmente elas acontecem do jeito que acontecem, né? Mas essa escritura deixa bem clara, né? Que nem todas as coisas a gente vai conseguir entender nessa vida, né? Que a nossa sabedoria ela é muito inferior à sabedoria de Deus, né? E que basta a gente ter fé, né? E confiar no Espírito e em Deus. E essa escritura do versículo 9 eu acho ela muito interessante, que diz que aquilo que está preparado para a gente, né? Se a gente agir com fé, confiando nos planos de Deus, mesmo que às vezes a gente fique com receio, né, de seguir, mas se a gente for fiel, as coisas que estarão preparadas para a gente são coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem, né? Então são tipos de bênçãos que a gente nem faz ideia agora, mas que vai ser incrível, né? Então acho que basta a gente só confiar nos planos de Deus, saber que a sabedoria dele é infinitamente maior do que a nossa, né? Por mais que às vezes a gente fique com receio de seguir. sim. E o nosso conhecimento de todas as coisas, ou das mínimas coisas, ele é limitado. Diferente do conhecimento de Deus, né? A Escritura, por exemplo, no versículo 10 fala, porque o Espírito esquadrinha todas as coisas, mesmo as profundezas de Deus. Porque o Espírito, ele sabe de todas as coisas. Então, nós precisamos buscá-lo para poder responder as perguntas com essa perspectiva eterna, quando elas nos vierem, mas também para que nós possamos buscar as respostas para as nossas perguntas desta forma. Nós precisamos ter uma perspectiva eterna e examiná-las com cuidado, buscando a ajuda do Espírito, porque nós não sabemos das coisas, nós não temos o conhecimento perfeito das coisas. E o nosso conhecimento limitado, frequentemente, pode nos levar a erros, se nós agirmos por nós mesmos, né? Muito obrigada por participar desse momento. Então, fazer perguntas como o que já sei sobre o Pai Celestial, seu plano e como ele lida com seus filhos, esse ponto de interrogação ele está errado aí, desculpas. E quais ensinamentos do Evangelho se relacionam ou se esclarecem nesse conceito, nesse problema. Então, esse tipo de direcionamento nos ajudam na busca das nossas respostas, ou até mesmo naquelas que a gente tem que dar para as outras pessoas. O presidente da LH Oaks,
ele advertiu dizendo o seguinte: precisamos ser cautelosos e sábios ao buscarmos a verdade e ao escolhermos fontes para tais pesquisas. Hoje nós temos aí um acervo gigantesco, né? Vivemos no que chamamos a era da informação. Todo mundo tem resposta para absolutamente tudo. As pessoas acreditam saber de todas as coisas, cada uma com a sua própria perspectiva, com a sua própria visão, né? E, e, e aí o Senhor, ele estabeleceu esse padrão para que nós pudéssemos encontrar a resposta adequada e verdadeira às nossas perguntas. Então, como parte do processo que o Senhor designou para adquirirmos conhecimento espiritual, ele estabeleceu fontes por meio das quais ele revela a verdade e dá orientação a seus filhos. Essas fontes devidamente atribuídas incluem a luz de Cristo, o Espírito Santo, as Escrituras, os líderes da igreja e os membros fiéis da família, a primeira presidência, o coro dos 12 apóstolos. Então, são fontes fundamentais da verdade. O Senhor escolheu e ordenou essas pessoas para falar por Ele. E eles nunca estarão ou estão ultrapassados, né? Como uma perspectiva eterna, uma pergunta que eu trago para vocês, né? Como uma perspectiva eterna pode nos ajudar a responder essa pergunta? A gente já falou um pouco a respeito disso, o Sam trouxe isso muito bem quando a gente leu as Escrituras. O que sabemos a respeito do Pai Celestial e do plano de salvação que pode nos ajudar a ver essas perguntas a partir de uma perspectiva eterna? Que fonte devidamente atribuída pode nos ajudar a melhor entender esses assuntos? Que outras fontes confiáveis podem nos ajudar? Então, essas fontes foram citadas acima, né? E nós não devemos desviar nem para a esquerda, nem para a direita da forma de agirmos. Então, eu vou passar um outro vídeo para vocês aqui. Ele tem uma duração de 9 minutos e pouco, mas eu vou passar apenas 4 minutos e 19 segundos e depois a gente vai parar e vai falar um pouco a respeito dele, tá bom? Como podemos encontrar respostas para as perguntas que nos deixam perplexos? E sabedoria lhes tem faltado. O que vocês sentem ser uma necessidade urgente de saber ou de entender? Se quisermos ter a esperança de filtrar as diversas opiniões e filosofias dos homens que atacam a verdade, precisamos aprender a receber revelação. Não é preciso ficar imaginando o que é verdade. Vocês não precisam se perguntar em quem podem confiar com segurança. Apesar do que os outros possam dizer ou fazer, ninguém jamais poderá tirar de vocês um testemunho prestado em seu coração e em sua mente sobre o que é verdade. O Pai Celestial sempre está ao nosso lado. Ele é a fonte de toda a verdade, de toda a bondade e de toda a luz. Mas para que essa luz penetre em nosso coração e em nossa vida, precisamos trabalhar para que isso aconteça. Há muitas opiniões diferentes. Na fonte, a água é boa e limpa. Ao longo do caminho, começamos a contaminá-la. Ao final do dia, todos desejamos ter água limpa e ela está disponível. Mas só vamos obtê-la se soubermos como filtrá-la. É claro que no mundo atual temos que filtrar muita coisa a fim de que possamos obter a verdade que o Pai Celestial quer que saibamos. Nos dias de hoje, especialmente com a tecnologia, é muito fácil receber informações falsas e enfraquecermos a nossa fé. Há pessoas cujo único propósito é nos afastar da verdade. Há pessoas que desejam nos desviar do caminho. Há pessoas que usam seu tempo e empenho para nos confundir e encher nossa mente de dúvidas. Como há oposição em todas as coisas, precisamos nos tornar autossuficientes em nosso próprio testemunho. Como o adversário também é ativo, precisamos buscar constantemente fontes dignas de confiança.
You guys want some water? Super hot day. Por meio de alguns colegas, tive acesso a material que era contrário à minha fé. Senti que tinha vivido uma mentira a minha vida inteira, pois havia coisas que eu não sabia. Foi muito difícil. Ao acessar a internet, quis pesquisar na hora. Sem dúvida, me deparei com fontes não confiáveis. Minhas emoções, meus sentimentos de raiva, não conseguia parar de me sentir assim. E eu sempre pensava, preciso saber mais. Há alguns anos, lembro-me de buscar informações sobre um tópico que havíamos discutido no seminário. Procurei informações no YouTube e na galeria de vídeos da igreja a respeito do assunto. Vi outros vídeos na lista e senti que aquilo não era bom. Mas, mesmo assim, talvez por curiosidade, continuei assistindo. E deixei que tudo aquilo me causasse confusão e dúvida. Estava no penúltimo ano do ensino médio e uma amiga que eu considerava muito compartilhou algumas coisas comigo. E, pela primeira vez na vida, comecei a duvidar da veracidade da igreja. Ainda frequentava a igreja, lia as escrituras, orava e, mesmo assim, me sentia confusa. Não conseguia descobrir o que era verdade em meio a tudo aquilo. Não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Então, perguntei a meus pais sobre o assunto. Eles me explicaram que a internet é uma faca de dois gumes, que pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Embora tenham explicado isso, eu ainda não conseguia me livrar do sentimento de confusão. Eu tinha um amigo ex-missionário e no último ano e meio foi a primeira pessoa que me perguntou por quê? Por que parou de ir à igreja? E, eu não sabia o que dizer. Ele me pediu para ler um discurso de conferência e depois orar. Eu não sabia o que era verdade. Fiquei parada, sem reação. Até que senti algo inesperado. Tive a forte sensação de que eu precisava contar tudo à minha mãe. E essa ocasião foi muito especial para mim, porque foi a primeira vez em muito tempo que senti o Espírito. E eu sabia que tinha sido o Espírito. Não tinha dúvidas de que era aquilo que Deus desejava que eu fizesse. Muito bem. Então, eu gostaria de ouvir de vocês, né? Quais são as fontes mais puras que nós podemos buscar as nossas respostas? E como isso como vocês aplicaram isso à vida de vocês? Eu acredito que a fonte mais pura que a gente pode buscar é a oração através e falar com o Senhor através da oração, né? O Senhor, ele não vai nos enganar, ele nunca tem o desejo de nos enganar, de levar a gente para um lado errado. Eu acho muito interessante pensar no fato de que as pessoas do vídeo também tiveram maneiras diferentes que elas encontraram essa sabedoria. Algumas foi por amigos, outras foram a outra foi pela família. E quando a gente recebe informação de alguma pessoa, ou de alguma fonte, a gente precisa pensar no intuito que essa informação está sendo compartilhada. Então, se uma pessoa está falando alguma coisa da igreja, por que ela está falando isso para mim? Será que é porque ela quer o meu bem ou porque ela quer que eu me distancie? É por isso que ele fala antes, a senhora colocou antes sobre as outras fontes que a gente tem que buscar, e uma delas é a família e os amigos. Porque a gente sabe que a nossa família e os nossos amigos próximos, eles querem o nosso bem. Então, quando eles compartilham informação com a gente, é porque eles querem que a gente tenha conhecimento e a gente consiga passar por esse momento de dificuldade. Então, eu gosto de pensar na fonte, de onde eu estou tirando as minhas informações. O que essa pessoa ou essa instituição querem para mim. Obrigada, Bruna.
Alguém mais gostaria de falar? Consegue me Ariel? ouvir? Oi, consegue me Oi. ouvir? Sim, Boa sim. noite. Boa noite. Eu queria, na verdade, compartilhar uma experiência. Quando eu tinha por volta de uns 12 anos de idade, eu estava na casa de uma amiga, membro da igreja, e ela estava se preparando para ir ao templo para realizar a investidura dela. E essa era uma amiga bem mais velha que eu. Ela é mãe da minha amiga, na verdade. Eu cresci lá. E aconteceu que ela estava se sentindo insegura a respeito de ir fazer a investidura dela. Ela estava com medo. E eu lembro que nesse dia elas começaram a assistir alguns vídeos no YouTube sobre a investidura do templo. E na minha cabeça eu fiquei muito chocada porque eu nunca tinha visto. Então, para mim, com os meus 12 anos de idade, aquilo foi o auge. Eu não sabia o que era, se realmente era aquilo como a internet e o YouTube mostrava como seria no templo. E eu lembro que quando eu saí de lá da casa dela, eu cheguei em casa, eu falei para minha mãe. Minha mãe ficou muito preocupada e ela sentou comigo, abriu as escrituras e nós começamos a conversar sobre o que era sagrado e aonde eu poderia encontrar as respostas para o que eu estava sentindo naquele momento. E eu lembro que foi uma experiência muito importante para mim e ela disse assim: todas as coisas têm um tempo para você conhecer, você ainda não está preparada. E ao longo dos anos seguidos, eu fazendo o seminário, eu aprendi muito sobre o templo, sobre investidura, sobre tudo. E quando chegou a minha vez, eu não senti medo, porque eu sabia que as escrituras elas já tinham me mostrado exatamente o que eram os convênios e como eles eram aplicados. Então aquilo trouxe muita paz para o meu coração. Mas eu sei que muitas pessoas elas se sentem confusas quando elas veem algo a respeito do templo, por muitas das vezes não buscarem nas escrituras ou não buscarem a compreensão onde de fato elas podem encontrar, né? Como diz, um lugar confiável. Então, eu tenho plena convicção de que quando a gente procura nessas fontes, a gente dificilmente se deixa levar pelos ventos de dúvida ou coisas que vêm ao caminho. É isso. Obrigada, Ariel. Muito obrigada por compartilhar sua experiência conosco. A história da igreja, ela está repleta de momentos assim, né? Momentos em que o questionamento é feito da forma errada, sem o espírito, sem a fonte correta, levou muitos daqueles que iniciaram na restauração à apostasia. E há relatos de grande sofrimento por causa disso. Não só o sofrimento do indivíduo que apostatou, mas o que o testemunho falso dele levou, o sofrimento de muitas pessoas, de muitos membros fiéis da igreja. Então, quando nós estudamos um pouco esse início, a gente se depara que talvez a falta até dessa orientação que a gente recebe hoje, por exemplo, de conhecer os padrões, de saber como Deus age, e naquele era o início de todas as coisas, né? E às vezes a gente dava muito mais ouvidos para a nossa própria voz, para a nossa própria emoção, para a voz das outras pessoas que gritam muito mais alto, muitas das vezes, e que a gente, sufocando o que não nos permite ouvir outras coisas, eram levados à apostasia. Mas nós precisamos tomar cuidado, porque apesar de hoje nós termos muita informação, aquele mesmo risco de apostasia do início da igreja, ele é muito forte hoje. Porque as pessoas elas falam sobre as mesmas coisas, sobre o mesmo ponto de doutrina, por exemplo, de formas muito diferentes e muito convincentes. Tem uma coisa que eu aprendi há muitos anos como membro da igreja, logo que eu me batizei, é que não é porque todo mundo fala que a mentira se torna verdade. Não é porque ninguém está falando que a verdade se torna mentira. E eu me apego muito a isso na minha vida hoje e sempre busco a orientação do Senhor. Por exemplo, na história da igreja, aqui na nossa designação de estudo, tem uma parte da história que é contada para a gente, que envolve Martin Harris, né, onde um homem chamado Bernadette, ele prestou um testemunho, ele se tornou membro da igreja, um membro fiel da igreja, mas depois ele apostatou
E ele então prestou um testemunho de que ele havia escutado Martin Harris falar que ele não tinha visto o anjo e que ele não tinha visto as placas. E que ele achava que imaginou ou que foi um sonho. E ele prestou testemunho disso. E algumas pessoas foram levadas a acreditar nessas falas dele. Mas o próprio Martin Harris, ele falou que isso não era verdade. Ele, apesar de tudo que aconteceu com ele nunca negou a veracidade do livro de Mórmon, ele nunca negou ter visto um anjo, ele nunca negou ter visto as placas. Então, mas algumas pessoas acabaram acreditando nele. E elas acabaram apostatando por causa disso. Então, saber a fonte em que nós vamos buscar esse conhecimento é muito importante. E isso se aplica até mesmo às pessoas mais próximas da gente. O quanto essa pessoa é fiel no Evangelho de Jesus Cristo, o quanto ela vive e honra os convênios que ela faz. Então, tudo isso nos ajuda a perceber, né, sobre o que essas pessoas podem ou não contribuir para as nossas respostas, para os nossos sentimentos, né? Então, como que eu posso reconhecer quando Deus está falando comigo? Gostaria de ouvir de vocês. Enquanto isso, a gente depois vai ler Doutrina e Convênios 6. Mas eu gostaria de ouvir vocês, né? Pelo menos um de vocês. Como nós podemos reconhecer quando Deus está falando comigo? Inclusive, essa foi uma das coisas que a Bruna logo no início comentou, né? Será que é minha voz ou é a voz do Senhor? Quando a gente fala sobre ouvir a voz do Senhor, como reconhecer Ele, né? Como a senhora acabou de citar agora, será que a nossa voz é a voz dele? Eu costumo dizer que para mim funciona da seguinte maneira: eu reconheço que é eu quando eu sinto dúvida. Quando eu sei que são pensamentos meus, eu sinto muita dúvida. Mas agora, quando eu sei que é o Senhor, quando eu não tenho absolutamente dúvida de nada a respeito de uma decisão ou algo, ou de uma resposta que eu espero, eu sempre me pego nesse questionamento: será que é isso? É coisa da minha cabeça? Ou será que é realmente isso que o Senhor quer para mim? Pelo menos a forma como ele fala comigo. E quando isso acontece, não que seja exatamente um padrão, mas na maioria das vezes a minha mãe fala comigo e parece que ela sabe de tudo, mas ela, mesmo sem ela saber, ela confirma algo que eu senti a impressão que era o Senhor falando para mim, sabe? Então, eu acredito muito dessa maneira, a forma como o Senhor ele fala comigo. Ele não me deixa dúvidas, sabe? Ele tira qualquer peso, qualquer sentimento de incerteza, pelo menos comigo. Obrigada. Nós vamos ler, então, Doutrina e Convênios queria falar um 14, negócio. 15, 22, 23, que vai nos falar um pouco sobre como que nós podemos reconhecer, né, quando Deus está falando conosco. Eu gostaria de pedir, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui para ver mais vocês. Sara, você está conosco? Você pode ler essa escritura para a gente que está na tela? Oi, então sim, posso ler. Obrigada. Em verdade te digo, bem-aventurado és pelo que fizeste, porque me procuraste, e eis que tantas vezes quantas inquiristes, recebestes instrução de meu Espírito Santo. Se assim não fora, não teria chegado ao lugar que agora estás. Eis que tu sabes que me inquiristes e que te iluminei a mente. E agora te digo estas coisas para que saibais que foste iluminado pelo Espírito da verdade. Em verdade eu te digo: se desejas mais um testemunho, volve tua mente para a noite em que clamastes a mim em teu coração, a fim de saberes a respeito da veracidade destas coisas. Não deem paz à tua mente quanto ao assunto. Que maior testemunho podes ter que o de Deus? Muito bem, né? Então, de acordo com a escritura, como que eu posso reconhecer quando Deus está falando comigo?
Quando Joseph Smith ele recebeu uma revelação para Oliver Cowdery, ele ficou muito surpreso, imediatamente. Assim. Ele contou para Joseph Smith que ele havia inquirido o Senhor a respeito disso em oração secreta e que fizera e que isso serviu de testemunho divino de que ele realmente havia recebido a resposta do Senhor. Isso quando Oliver Cowdery desejava traduzir trechos das placas. E aí então o Senhor ensinou a ele acerca dessa revelação. Então, o Senhor diz que em verdade te digo, bem-aventurado és pelo que fizeste, porque procuraste. Então, nós devemos sempre procurar ao Senhor. E ele diz que tantas vezes você me procurar, tantas vezes eu vou te ajudar, eu vou te instruir, tu vais receber orientação através do meu espírito. Né? E aí ele diz que ele vai iluminar a mente, não é isso? Te iluminei a mente. Que mais? Deu paz O quanto ao assunto em versículo, questão, né? Isso, ele deu paz para ele. Hum, Ele colocou ele onde ele deveria estar. exatamente, né? Então nós percebemos aí mais uma vez um padrão de como que o Senhor age, de como que ele faz as coisas. Então o Senhor ele provou para Oliver Cowdery que era através dele que ele estava falando com ele, principalmente quando Joseph Smith deu essa revelação para ele, ele soube disso. E nós também conseguimos saber por meio de palavras. Lembra que era a Rebeca que estava falando com a gente agora há pouco? Da experiência dela, da mãe? Era você, não era, Rebeca? não, não era eu, era uma outra moça. Ah, desculpa, esqueci o nome. Quem foi que falou com a gente da experiência que falou? Às vezes a minha mãe vem e me diz, né? Ela me faz saber que aquilo é realmente do Senhor. Então, o Senhor, ele faz isso da maneira dele, ele nos mostra e ele traz paz ao nosso espírito. Deixa eu só tirar vocês daqui, que vocês agora apareceram para mim e eu não consigo ler aqui. Pronto. Falando sobre como o Senhor se comunica, tanto com nossa mente como com nosso coração, pelo poder do Espírito Santo, o elder Richard J. Scott, do Coro dos Doze Apóstolos, ele explicou uma maneira pelo qual isso acontece. A comunicação com o coração é uma impressão menos específica. O Senhor muitas vezes começa dando-nos impressões. Quando reconhecemos sua importância e obedecemos a ela, passamos a ser mais capazes de receber orientações mais detalhadas, mais detalhes nos vêm à mente. Errei bem aqui, mas tudo bem. Mais detalhes nos vêm à mente. Então, é importante a gente entender essa outra forma de proceder do Senhor. Ele nos revela algo e depois disso, depois que a gente deu ouvidos aquele início, né, de informação que ele nos deu, às vezes aquela brechinha de informação que ele nos deu, quando a gente dá importância para elas, quando a gente obedece o que ele está pedindo da gente, então nós estamos preparados para receber mais orientação e mais detalhes acerca do que nós estamos pedindo para o Senhor. Então, só para a gente finalizar, como que eu posso fazer para convidar o espírito de revelação para minha vida? Porque a gente falou bastante a respeito disso, de que o espírito nos revela, que o espírito nos mostra, que o espírito testifica. Como eu posso fazer para convidar o espírito para minha vida? Eu queria compartilhar uma, um exemplo rapidinho. Claro. Recentemente, eu precisava muito de uma resposta do Senhor para uma dúvida que eu tinha que parecia assim, que eu acho que foi a maior dúvida que eu já tive em toda a minha vida. E eu estava lendo o livro de Mórmon, eu estava em alma, e eu sentia que para eu responder essa pergunta, eu precisava recomeçar a ler o livro de Mórmon, que parecia muito estranho para mim. Mas assim, eu
decidi fazer isso porque eu realmente precisava dar resposta para essa dúvida. E eu voltei a ler o livro de Mormon desde o começo. E eu encontrei a resposta para a minha pergunta, eu estava lendo o Testemunho das Três Testemunhas. Eu não tinha nada a ver com o Testemunho das Três Testemunhas da minha pergunta. Eu só recebi a resposta enquanto eu estava lendo aquilo. E, assim, o que eu posso fazer para convidar o Espírito de revelação à minha vida? Primeiro, a gente precisa ter fé, e segundo, a gente precisa fazer o que o Senhor está pedindo. Eu não estava errada lendo Alma, eu não estava errada continuando a ler o livro de Mormon, mas o Senhor me pediu para começar de novo, desde o começo, desde o início. E não sei por que talvez ele precisasse que eu exercesse fé para fazer o que ele tinha me pedido antes de ele me dar a revelação que eu precisava receber. Muito obrigada, Bruna. Isso é exatamente, esse é um ponto assim crucial que você trouxe pra gente. Não entendi muito bem. Por que que ele me pediu isso? Não importa, né? Ele pediu, e a partir do momento que você fez imediatamente, porque olha, ali no inicinho, depoimento das três testemunhas, a sua resposta foi dada. Então você fez o que o Senhor pediu para você fazer, né? Doutrina e Convênios 9:7 diz: Eis que não compreendestes, supuseste que eu o concederia a ti, quando nada fizeste, a não ser pedir-me. Mas eis que eu te digo que deveis estudá-lo bem em tua mente. Depois me deveis perguntar se está certo. E se estiver certo, farei arder dentro de ti o teu peito. Portanto, sentirás que está certo. Então, isso é uma resposta a Oliver Cowdery, que ele queria traduzir trechos das placas. Mas ele só havia pedido. Você só havia perguntado. Você não fez nada. Então, nós recebemos as instruções do Espírito quando tivermos feito tudo o que pedimos. Quando estivermos sobre o sol trabalhando, em vez de ficar sentados na sombra, orando por orientação, quando é o primeiro passo a se tomar. Por isso, fazemos tudo o que podemos. Depois, esperamos a revelação do Senhor. Ele tem seu próprio tempo. O processo de sermos ensinados pelo Espírito não é algo passivo. A comunicação do Senhor geralmente não chega até que tenhamos estudado o assunto na mente. Só depois recebemos a confirmação, diz o nosso profeta Dallin H. Oaks. Então, nós precisamos agir. Nós precisamos nos movimentar, nós precisamos fazer a nossa parte. E então o Senhor fará a parte dele. Ele tem uma forma e um tempo diferente do nosso. Mas nós não podemos apenas pedir e ficar ali, esperando as coisas acontecerem. Nós precisamos agir, nós precisamos buscar, nós precisamos estudar, e nós precisamos fazer o que ele nos pede, mesmo quando não faz sentido. Eu estou em alma, eu vou ter que recomeçar o livro de Mormon, eu estou em alma. Quando chega em alma, a gente tem aquela sensação assim, né? Nossa, tá finalmente acabando, então tá chegando ao fim. Vou conseguir. Aí, de repente, você tem que voltar tudo de novo. Mas não é sobre voltar tudo de novo, é sobre obedecer ao Senhor. É sobre fazer aquilo da forma que Ele pede, como Ele pede. Né? Então, eu quero, nesse momento, prestar o meu testemunho para vocês. Deixa eu só ver se eu consigo parar aqui. Você sabe que eu acho que eu não sei parar. Acho que eu acertei agora. Eu quero prestar o meu testemunho para vocês e dizer que quando nós conhecemos como o Senhor age nas nossas vidas, fica muito mais fácil compreender e buscar as respostas para as nossas dúvidas, para os nossos questionamentos, para os nossos anseios. E quando nós buscamos as respostas à maneira do Senhor, nós não nos sentimos perdidos num mar de informação que é, por exemplo, a internet hoje. Nós não nos sentimos perdidos. E como nós aprendemos hoje, quando nós fazemos as coisas à maneira do Senhor, nós estamos seguros num alicerce que não cairá. Jesus Cristo vive. Ele é o Salvador do mundo. Ele conhece todas as coisas e ele deseja nos conceder o conhecimento de todas as coisas.
mas precisamos buscar e estarmos prontos para recebermos um pouco de cada vez. E à medida que recebemos, nós agimos. À medida que nós agimos, nós compreendemos. E à medida que nós compreendemos, nós nos qualificamos para receber mais. E ao fazermos isso, nós nos tornamos mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. E nos qualificamos para suas bênçãos e para no futuro voltarmos a viver com Ele. Eu testifico dessas verdades a vocês e faço isso com todo o meu amor e gratidão por estarem aqui hoje, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Gente,